Boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu pedi a liberdade aqui para o professor Matheus. Dá um oi, professor! Para podermos utilizar um pouco o laboratório de ciências, haja visto que nesse momento o laboratório Maker está sendo utilizado para as aulas Lego, e aí, não querendo interferir nas aulas lá dos menores, eu corri para cá para poder fazer um vídeo para você, estudante do sexto ano. Vamos lá, querido, vamos lá, querida. Em primeiro lugar, você leu a apostila dos fósseis? É importantíssimo que você leia essa apostila do começo até o fim, inteira, porque aí todos os detalhes eles estão melhor explicados na apostila. Eu não vou conseguir fazer um vídeo que seja tão bem explicado quanto a apostila, senão o vídeo vai ficar longo demais. Geralmente os meus vídeos já ficam, muito longos, mas eu vou tentar fazer esse vídeo aqui de uma maneira um pouquinho mais curta, combinado? Então, gente, para a gente poder produzir os fósseis, a nossa ideia vai ser criar duas massas. A primeira delas a gente vai usar massa de modelar, que pode também ser substituída por argila, se você e seu grupo assim quiserem, dá para usar argila também. Ou vocês podem optar por fazer uma massinha usando farinha de trigo, um pouquinho de sal e água. Então você pode fazer a sua própria massa. Muito bem, qualquer que seja a sua possibilidade, massinha de modelar, argila ou a massinha feita, essa primeira massinha vai servir para fazer um baixo relevo. Então a gente vai pegar um pouquinho dessa massinha, aqui a gente tem, o professor Matheus já separou para nós um pedaço, uma bolinha. Vamos pegar um pouquinho dessa massinha, aí a gente vai dar um formato para ela e vai pegar o nosso objeto de interesse, por exemplo uma folha que a gente quer fazer o baixo relevo, e vai apertar na massinha. Daqui a pouco eu vou fazer com vídeo acelerado, vai ficar um pouco melhor. Então a gente vai fazer uma cava, vai fazer um formato em baixo relevo nessa massinha. Muito bem, uma vez que esse formato em baixo relevo já esteja impresso na massinha, aí vem a segunda etapa, em que nós vamos usar um pouquinho de gesso. Olha só, o gesso, senhores e senhoritas, ele é vendido em pó e a gente vai precisar misturar um pouquinho de água. Essa relação da quantidade de pó e quantidade de água, ela é experimental. A gente precisa fazer uma quantidade de gesso aí pequena, só que ela tem que ser mais ou menos gosmenta para poder preencher esse buraco que ficou. E aí a ideia é que quando o gesso secar, ele vai tomar o formato daquele buraco, ou seja, da folha nesse caso. Objetivo do seu grupo: ter pelo menos um fóssil realizado ao longo dos encontros. Objetivo que eu gostaria que vocês assumissem, que fizessem um fóssil para cada aluno do grupo. E aí, é claro, a gente vai ter diversos encontros, naturalmente a gente vai errar e vai acertar muitas vezes. É necessário ter bastante paciência e resiliência, ou seja, quando der certo, perfeito, quando der errado, a gente tem que tentar de novo. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo para tentar demonstrar para você como que fica por aqui. Fechou? Vamos nessa? Muito bem, senhores e senhoritas, você acompanhou aí câmera acelerada como é que o professor fez o procedimento. Deve ter percebido que eu derrubei meu celular. Aconteceu. Por sorte, por uma grande sacada de sorte, não trincou, não quebrou, não sacaneou nada no meu celular. Ufa, ainda bem. Mas em todo caso, você deve ter percebido que, em primeiro lugar, a quantidade de gesso que a gente usa é muito, mas muito pouquinho. Por quê? Aquilo que sobra acaba caracterizando desperdício. Então, é melhor a gente usar menos gesso e precisar fazer um pouquinho a mais se faltar
do que ficar sobrando gesso. No ano passado a gente teve esse grave problema de muito gesso sendo desperdiçado. Então cuida, é sempre bem pouquinho. Você deve ter percebido também que a mistura entre água e gesso no começo eu fiz e ficou meio melequenta. Aí eu coloquei um pouquinho mais de pó e é assim mesmo, a gente vai experimentando. Tem que ficar uma gosma aí parecido com isso que ficou, certo? Agora a gente vai colocar essa estrutura para poder secar. Vai ter que esperar aí algumas horas para poder secar. No caso de vocês vão esperar de uma semana para outra. Por isso que é interessante cada aluno fazer um fóssil, porque vocês têm 4, 5 tentativas de uma semana para outra. E depois que isso daqui estiver pronto, aí a gente vai separar o que é massinha do que é gesso. O que é gesso vai ficar duro e a gente espera que ele fique com um formato parecido com aquilo que eu utilizei, que no caso são os cabinhos de uva, né? Eu acabei não usando a folhinha nesse experimento, porque a quantidade de massinha que eu tinha era muito pequena. Eu separei uma bolinha bem pequenininha, então eu usei os cabinhos da uva. Gente, basicamente é isso. A gente vai fazer um baixo relevo, depois a gente vai preencher com gesso e vai ver o que é que sai para poder fazer as nossas réplicas de fósseis. Lembrando mais uma vez, não deixe de ler a apostila do começo até o final e também assistir os vídeos que estão por lá. Combinados? Muito obrigado pela sua atenção. Um grande beijo no coração. Tchau e...